Shavua Tov a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Shabbat, a gente se encontra agora no capítulo 76, aprendendo um pouco das Alachot das Tfilot de Shabbat. Fala pra gente o Kitzur Haruch na sexta Alachá. Bechol Shabbatot Hashanah Omrim Brachazot Afilo Beyom Tov, Beshabbat Sheachal Acha Leachar Yom Tov. Em todos os Shabbatot do ano se costuma fazer essa brachá depois da Amidah, que o Hazan começa e todo mundo repete, etc. Essa brachá foi principalmente instituída na época da Gemara, em que as sinagogas, elas ficavam muitas vezes fora da cidade, para que ninguém volte sozinho, colocaram uma brachá depois da Amidah, para enrolar, demorar um pouquinho mais, assim quem atrasou para tefilá, ou quem está fazendo a tefilá um pouquinho mais longa, as pessoas vão acabar esperando ele e vão voltar juntos. Então essa brachá é feita em todo o Shabbat, em todo o Yom Tov, que a pessoa não pode voltar com uma tocha ou com algo do tipo, sempre ele pode ter alguma companhia para voltar. Porém, quando o primeiro dia de Pesach, o primeiro Yom Tov de Pesach cai no Shabbat, não se faz essa brachá. A noite de Pesach é considerada Leil Shimurim, é uma noite de proteção em que a Kadosh Baruch Hu protegeu o povo judeu. Por isso tem algumas alachot especiais quando Pesach cai no Shabbat. Então uma delas trazida aqui, que não se faz essa brachá, porque as pessoas estão protegidas nesse dia. Kadosh Baruch Hu protege o povo judeu de forma especial nesse dia. Também não se costuma, a maioria dos costumes de não cantar Shalom Aleichem, porque no Shalom Aleichem a gente dá boas-vindas aos anjos que vêm dar brachá para a pessoa na noite do Shabbat. Mas quando é o primeiro dia de Pesach caindo no Shabbat, a Kadosh Baruch Hu se encontra com o povo e não precisa dos anjos. Também tem costumes de não fazer Kriyat Shema Shel Amidah. No Kriyat Shema Shel Amidah, que a gente faz logo antes de dormir, a gente faz muitas tefilot de proteção e justamente nessa noite, primeira noite de Pesach, não precisa fazer esses pedidos, porque a Kadosh Baruch Hu já protegeu o povo judeu na noite da saída do Egito e assim também em todas as noites. Kriyat Shema, o próprio Kriyat Shema geralmente se costuma fazer, mas não toda a parte em volta. Sétima alachá, em Omrim Otah B'Minyan Kavua, só se faz essa brachá de depois da Amidah, na noite do Shabbat, quando é um lugar onde tem um minyan, um quórum de 10 pessoas que rezam lá de forma fixa. Porém, se uma vez ou outra acabaram fazendo um minyan em algum lugar, não é um Beit HaKnesset, é por acaso fizeram um minyan na casa de alguém, porque alguém vai casar, ou leavdil, ou alguém está de luto e fizeram lá um minyan na casa dessa pessoa, não se faz essa brachá. Então logo depois que acaba a Amidah, todo mundo faz vaiuchulu junto e pula para o Kadish. Em Omrim Otah, vem kavuma como deixar basarais, Shavuot kegon biridim e eshlomra. Porém, se definiram um lugar que vão rezar lá por algumas semanas, como por exemplo ele traz aqui quando tem feiras de negócios, tem muitos Yehudim vão para feiras de negócios na Alemanha, na China, onde seja, e vão passar algumas semanas lá, vão ter Yehudim visitando esse lugar durante algumas semanas e vai ter tefilá nesse lugar por algumas semanas, mesmo que não é um Beit HaKnesset, mas vai ter tefilá contínua durante alguns Shabbatot, sim se faz essa brachá. Isso foi comum também na época do Corona, que as pessoas tinham que, as sinagogas estavam fechadas, tinham que rezar fora da sinagoga, então mesmo que fora da sinagoga não é um lugar onde geralmente se faz tefilá, mas no momento em que definiram que esse vai ser o lugar onde vão rezar durante algum tempo, então se torna como se fosse um Beit HaKnesset e deve fazer lá essa brachá. Oitava, traz aqui o Kitzur Haruch, o costume da região dele, de que na noite de Shabbat, depois da tefilá, o Shaliach Tzibur, o Hazan ou o Gabai fazem Kiddush no Beit HaKnesset. Esse Kiddush é feito para as pessoas que não vão ouvir Kiddush em casa, então eles têm a oportunidade de ouvir o Kiddush na sinagoga, mas muitas vezes faziam esse Kiddush sem servir comida. וכיוון שאינו יוצא בקידוש זה ואסור לו לטום קודם קידוש, לכן כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, נותנים לטום הקטן שהגיע לחינוך, והקטן נשמע את הברכה ממנו ויוצא בה ונמצא שלא ברך לבטלה. Agora, o próprio Shaliach Tzibur, o próprio Hazan, aquele que vai fazer o Kiddush, ele não costumava comer. Ele não costumava comer nada na própria sinagoga, ele comia quando chegava em casa depois. Para que o Kiddush seja válido, a pessoa ele tem que comer. Geralmente a gente define que deve-se comer mezonot, pelo menos. Alguém que ouviu um Kiddush na sinagoga, se ele não comeu mezonot, se ele não fez brachá de mezonot e comeu um pouco de mezonot, o Kiddush não está completo, não está válido. Por isso, às vezes, tem situações em que fazem um Kiddush na sinagoga e servem bebidas, e servem bolos, servem várias comidas, mezonot e sheakol. Alguém que não vai comer mezonot, ele não pode comer, porque se ele não comer mezonot, o Kiddush não valeu para ele e, consequentemente, ele não vai poder comer nada, que é sheakol. Então, sempre que a pessoa ouve um Kiddush, ele pretende comer e beber nesse momento, ele tem que comer algo mezonot.
Agora, o que acontece aqui com o Hazan? Esse Hazan, ele faz o Kiddush na sinagoga e ele não pretende comer. Então, o que ele faz nessa situação? Então, o costume é que ele dá para uma criança beber o suco. Já que ele não vai cumprir a mitzvah de Kiddush nesse momento, ele pretende fazer Kiddush depois em casa para a família, que ele está fazendo só para as pessoas no Beit Knesset que não vão ouvir Kiddush. Então, ele próprio não bebe o suco, ele dá para uma criança tomar. Vem men katam Beit Knesset, porém, caso não tenha uma criança no Beit Knesset para beber o קידוש, יכוון המקדש הוא אדם אחר לצאת בקידוש זה וישתה שיעור רביעית כדי לברך ברכה אחרונה, ואף על פי כן יכול לחזור לקדש בביתו, להוציא את אשתו ובני ביתו אם אינם יודעים לקדש בעצמם. Caso não tenha uma criança no Beit Knesset, e então a pessoa que está fazendo o Kiddush, ele precisa beber do suco ou do vinho que ele está fazendo, então nesse caso ele pode beber o vinho e ele deve tomar pelo menos um revi'it, que é em torno de 86 ml, ele tem que tomar uma quantidade um pouquinho maior de suco de vinho que ele está fazendo o Kiddush, e isso vai ser válido, porque a gente tem algumas opiniões com relação ao que é necessário comer ou beber na hora do Kiddush. A opinião mais comum na Halachá, que é a mais aceita na Halachá, é que a pessoa deve comer mezonot. Se a pessoa comer o mezonot, o Kiddush está válido. Porém, tem uma opinião que diz que se a pessoa bebeu o suco, bebeu o vinho do Kiddush, isso daqui também é considerado como se ele tivesse feito seudá, feito a refeição junto com o Kiddush, e não precisa fazer Kiddush novamente. Então, nesse caso em que não tem nenhuma criança para tomar o vinho, e não tem comida na sinagoga, não está sendo servido mezonot, a pessoa que fez o Kiddush, ele pode beber o vinho, e isso é considerado que o Kiddush dele é válido. Assim, a brachá que ele fez o Kiddush não é uma brachá em vão. Mesmo que ele fez Kiddush na sinagoga, quando ele volta para casa, ele pode fazer Kiddush para a esposa e para os filhos. Caso eles não saibam fazer o Kiddush próprios, sozinhos, ele pode voltar para casa e fazer o Kiddush pelos outros, eles vão responder amém. Mesmo que ele próprio já fez Kiddush, uma pessoa pode fazer uma brachá pelas outras pessoas, essas outras pessoas que não sabem fazer a brachá respondem amém, e a brachá está válida, não é considerado uma brachá em vão. ועד היוצא בקידוש שבבית הכנסת, אף אגב דין קידוש במקום סעודה, בשעת הדחק סומכים על הפוסקים דסיר עליהו דדי עם שותה רביעית שלמה מן הכוס. Mesmo que de forma geral a gente fala para fazer o קידוש במקום סעודה, a pessoa tem que fazer o קידוש no lugar onde ele vai comer, pelo menos mezonot, o melhor que seja amotzi, que a pessoa já faça a brachá de amotzi, já faça seudá, mas que pelo menos ele coma mezonot. Nesse caso que não tem uma criança para tomar e não tem comida sendo servida lá, a gente se apoia nas opiniões que dizem que é suficiente beber suco ou vinho. וטוב שישתה רביעית חוץ מכמילוי גומיו, דהיינו כמילוי גומיו משום קידוש ועוד רביעית משום סעודה. Se ele puder beber um pouquinho mais, uma parte, o melolo gumav, que é mais ou menos revi'it, que ele toma para poder cumprir a brachá que ele fez, a brachá do vinho que ele fez, e mais essa quantidade valendo no lugar da seudá, no lugar da refeição que ele tem que fazer por causa do Kiddush, esse é o ideal. Então, se ele consegue tomar pelo menos aí 160, 170 ml de vinho, esse é o ideal, mas se não, mesmo que ele tome só 86 ml, ele cumpriu a mitzvah de Kiddush, a brachá não foi levada lá, e quando ele volta para casa, ele pode fazer o Kiddush novamente.